Olá, gente, boa noite. Mais uma oportunidade. E nesta oportunidade eu quero colocar diante da presença de Deus cada um de vocês. Eu estou, neste momento, abrindo este vídeo, porque nós não podemos se encontrar. Mas aonde você estiver, Deus está com você. Tenha coragem, tenha força, levante o seu ânimo, porque o Senhor é com você. Tenha fé. Esse momento é um momento difícil, mas todos nós temos que atravessar por momentos difíceis. E esse não será diferente, porque você tem a força do Senhor. Então, caminhe, levante o seu olhar e olhe para os montes de onde vem o socorro. Porque o socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Creia, Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Ele tem poder para transformar vidas. Ele tem poder para curar os enfermos. E não será neste momento que nós vamos deixar a nossa estabilidade começar a cair. Não. Porque se você começa a ficar triste, se você ficar abatido, se você ficar desanimado, sentindo que está com dor disso, dor daquilo, a sua imunidade começa a baixar. E aí você começa a ficar, de fato, doente. Então, força. Olhe para Jesus. E vamos atravessar essa situação na graça de Deus. Né? Então, olha, eu gostaria de orar por você neste momento, antes de eu ler aqui a palavra de Deus. Então, Senhor Jesus, eu coloco diante da sua presença cada um dos nossos queridos irmãos. Fernando, Natália, Pedro, a Márcia, Antonieta e o Neto, a Sandra, Simone e o Wesley, o Sejão, Iraildo, ó Deus, toma nas tuas mãos, e sua esposa, Dirleia, Paulo e Aline, e a nossa Miriam. Eu peço que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida de cada um deles. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Em nome de Jesus. Olha, nossa lição nesta oportunidade tem, e eu gostaria de ler o primeiro versículo, aonde a gente vai conversar algumas coisas, né? Que diz assim, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. E diz assim: Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livres, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha, Paulo tira e quebra toda possibilidade de fazer distinção entre pessoas. Rico, pobre, bonito, feio, homem e mulheres. Não existe nada disso diante da presença de Deus, porque todos são filhos de Deus. Todos têm as mesmas necessidades. Agora é que estamos vendo como nós somos fraquinhos, frágeis, né? Então, por exemplo, as pessoas poderosas, ricas, que têm dinheiro para ir para lá e vir e tal, aquela coisa toda, estão passando esse aperto para reconhecer que existe um Deus. E um Deus que tem poder para impedir que um vírus desse venha a causar mais prejuízos, né? Aqui também, nesse mesmo versículo, no mesmo livro, ou
na Epístola aos Gálatas, que foi Paulo que escreveu, capítulo 4, e o versículo 6, que diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, veja bem, que maravilha, né? Que palavra tão linda e tão importante, né? O 7, versículo 7, diz assim: Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus em Cristo. Olha que maravilha, né? Veja que palavra linda. Paulo, ele diz algumas coisas, né? E ele diz aqui no rodapé: uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção de filiação, de amor filial, que o leva a reconhecer Deus como o seu Pai. O termo Abba é aramaico e significa Pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. A combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega que significa Pai, do grego pater, expressa a grande intimidade e a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Esse momento é um momento para a gente levantar a cabeça. Não é um momento para que a gente fique assustado. É um momento para a gente compartilhar com aquele que trabalha com a gente, compartilhar com o nosso próximo e dizer para ele que o nosso Deus cura qualquer enfermidade, né? Que o nosso Deus tem poder para fazer novas todas as coisas, né? E aqui o Espírito Santo nos enche de alegria e de convicção, confirmando que nós somos filhos de Deus. E o Pai, que tem o seu filho, sempre vai fazer o melhor para ele. Entendeu? Então, nós não estamos sozinhos. Eu tenho certeza que as pessoas do mundo estão apavoradas e preocupadas. Mas nós temos uma esperança. E aqui está a prova da nossa esperança, que nós temos um Pai. Você já orou hoje? Ore. Coloque diante do Senhor. Levante sua cabeça. Tenha ânimo. Não fique assustada. Faça a sua parte. Todos os momentos, lave suas mãos com detergente, depois com o álcool gel. Se você for tomar um ônibus, desça do ônibus, não ponha a mão na boca e faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Olha, se você for ficar deprimido ou deprimida, e se você for ficar triste, assustada, o que vai acontecer? Você vai ficar com a sua imunidade baixa. E aí você facilmente vai ficar gripada. Se você ficar na frente de uma
de um vento frio, você vai ficar resfriado, né? É tempo de levantar as nossas cabeças e olhar, porque é do alto que vem o socorro. É de Jesus que vem o socorro. Amém? Então aqui o texto ainda diz assim, ó. Dois sinais determinantes da obra do Espírito Santo dentre nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Amém? Então, olha, isso provando que o nosso interior, dentro de você, mora o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos impulsiona a clamar a Deus Pai. Amém? Dessa passagem, quer dizer, Paulo teria em mente, sobretudo, o batismo com o Espírito Santo. Aproveite esses dias que você não pode sair de casa. Vamos fazer uma campanha de oração, de buscar a presença de Deus e de chegar nesse ponto, de recebermos o batismo com o Espírito Santo. Que tal? É uma grande oportunidade da gente fazer orações. E aproveite para ficar de joelho. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, de joelho é melhor. De joelho, 50% daquilo que você pede já está na sua mão. Amém? Tenha uma palavra de ânimo. Tenha uma palavra de conforto, de esperança, de amor. Viu? As pessoas que estão em sua volta precisam saber que Jesus é poderoso. Ele é a nossa única esperança. Então, olha bem, ainda na palavra de Deus, está escrito aqui, ó, 1 João, capítulo 3, e o versículo 1, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja, Paulo aqui escreve também: a verdade é que Deus é nosso Pai celestial e que nós somos os seus filhos. É uma das maiores revelações do Novo Testamento. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Deus que quer que nós tornemos cada vez mais conscientes, mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoção, de que somos filhos de Deus, e o Espírito Santo suscita a exclamar: Abba, Pai. Amém? Somos filhos de Deus e isso é a base da nossa disciplina pelo Pai, como filho. E a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus é nos tornar seus filhos e salvar-nos. É o que mais Deus quer. Deus quer
cuidar de você. Deus quer que você aumente a sua fé, tenha mais oportunidade de expressar aquilo que você é. Então, se você é filho de Deus, você precisa ter a oportunidade de expressar. E aí o versículo 2 de 1 João, capítulo 3, verso 2, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós seremos. Assim como ele é, nós seremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecados. Mas eu queria deixar aqui só algo do versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você ainda está no mundo. É natural que você tenha fraqueje, que você tenha dificuldades, que falte um pouco de coragem, mas é importante que você aumente a sua fé, que você aumente a sua expectativa e que você tenha sempre uma palavra de ânimo para entregar ao seu próximo nesses momentos de dificuldade. Não poderia ser diferente esta palavra de hoje. De nos animar, né? E de nos colocar diante da presença do Senhor Jesus. Olha, o Salmo 121, no primeiro versículo, diz assim, 119, 121, diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, Ele não vai deixar que o nosso pé fique em falso, desprotegido. Ele vai cuidar de cada um de nós, assim como Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. E Ele vai estar. Muito em breve, Jesus vai tirar a sua igreja aqui da terra. Então é preciso que cada um tenha essa consciência, esteja preparado. Amém? Quero terminar agradecendo a oportunidade e dizendo que o Senhor tem algo para realizar em sua vida, né? Então eu gostaria de orar pela Sabrina, que a gente já tem orado, né? Eu esqueci o nome da filha do Marcelo, do coral, que pediu oração. E também, cada um de vocês. A gente está orando pela Natália, né? E pela Maria Malha, por todos os que estão com dificuldades. Orar pela Vitória, pela Ana Carolina, pelos estudos que ela está fazendo, pelo Mateus, por cada um de vocês. E aqui eu quero lembrar, orar pelo Fernando, pela Natália, pelo Pedro,
pela Antonieta, pela Sandra, pela Simone, pelo Wesley, o Sérgio, Iraildo, Dirleia, Miriam, Aline, Paulo e faltou o nome da esposa do Iraildo. Como é que chama ela? Pela Cleide. Que o Senhor faça algo novo na vida de cada um de vocês. Amém? Senhor Jesus, eu coloco agora diante da tua presença cada um desses nossos irmãos e das pessoas que eu citei na oração. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor dê vitória. Que este momento é um momento para que a gente possa se conter, ficar em casa e obedecer. Obedecendo é que virá a nossa vitória. Abençoando, quebrando todo embaraço, tirando toda tristeza, abençoando para que a gente não venha a ficar deprimido, preocupado, doente e assim baixando a nossa imunidade. Coloca as tuas mãos sobre cada um, sobre o trabalho de cada um, sobre a casa de cada um. Nós colocamos diante dos teus olhos, porque somente é de ti que vem a vitória. Nós te pedimos também pela vitória, que o Senhor coloque suas mãos de graça, que termine logo esse período de sofrimento. Tome também a Sabrina nas tuas mãos, a Maria Amália e todos aqueles que estão enlutados e aqueles que estão enfermos. Nós colocamos diante da sua presença, no nome santo de Jesus. Que vocês tenham uma excelente terça-feira, no nome de Jesus. Amém?